E aí, meus bidos palhaços, e aí, meus bidos coringas. Bom, galera, finalmente chegou ao Brasil a fase que traz o arco onde finalmente vai se resolver o assunto que há muito tempo está sendo discutido, onde o Batman descobriu que existem 3 coringas. E este arco eu li inteirinho, ele me dividiu e eu vou dizer exatamente os pontos do porquê ele me dividiu, do porquê ele tem seus pontos bons, do porquê ele tem seus pontos ruins e do porquê ele acabou no final de tudo me trazendo um sentimento meio amargo. Vamos falar sobre os 3 coringas. Ah, mas não é piada, Batman. Não tem reviravolta. Não até eu resolver colocar a minha mão na faca no seu coração. O criminoso estava errado. Eu sou o caos, eu sou o diabo, eu sou nada e tudo pra você. O intratável aqui não é o Coringa, é o Batman. Aliás, que capa bonita, não é mesmo? Olha isso, velho. Cada Coringa assim, de uma certa forma, pé de cabra aqui ainda pra ameaçar e ainda você tem uma cartinha atrás com cada personagem, onde cada personagem é afetado pelo Coringa. Da hora, mano. Achei isso muito legal. E que infelizmente... ao que aparenta nos Estados Unidos, essas cartas deram, né, para as pessoas que compraram o quadrinho, né, uma cartinha mesmo. E no Brasil não veio nada. 3 coringas fazem um ataque simultâneo e a questão sobre quem é o verdadeiro e quem é o falso é levantada. Os 3 coringas facilmente é revelado para nós que os 3 existem, que os 3 são verdadeiros, mas a grande questão é quem foi o primeiro, quem foi o segundo, como tudo isso aconteceu, e aí a história vai se desenrolando e até mesmo deixando bem claro quem foi o primeiro. Mas isso não vem na questão agora, vamos falar primeiro sobre os pontos positivos deste encadernado, deste arco dos 3 coringas, e depois a gente vai para os pontos negativos. A tensão criada desde o começo é maravilhosa, como tudo se desenrola é interessante e te prende até o fim. Nas 3 edições eu estava intrigado com o que estava acontecendo, amando as referências, que são muitas, e o Geoff Johns prova o quanto ele conhece dos quadrinhos, principalmente ao deixar nítido qual Coringa foi o Coringa de tal fase. Mas, assim, aqueles momentos duvidosos na qual Johns optou por seguir certos rumos com os vilões e os heróis que me fizeram pensar, não acho que dê pra passar um pano sobre isso. A Batgirl super ganhou meu respeito nesse arco. Eu achei ela uma baita personagem foca, principalmente pela maneira que ela age com tudo, com o Jason Todd e como ela lidou com o seu trauma. Os livros que ela tem traz umas camadas incríveis para a personagem que super me fariam comprar uma HQ totalmente focada na Bárbara, superando o que houve com o Coringa e se restabelecendo para como a vemos aqui nestes 3 volumes. A arte de Jason Fabok, que remete demais a uma arte de Brian Bolland misturado com a do Gary Frank, é linda demais. Os movimentos personalizados e entendíveis dos personagens em ação, a maneira como ele cria o clima da situação e consegue te fazer arregalar os olhos de alguma maneira, sem contar a divisão de 9 quadros por página, que por mais que uma vez ou outra pareça um exagero, é bom demais, cheio de detalhes que faz você imaginar uma cena de filme bem montada e faz você prestar atenção com gosto em cada quadro. E a história ainda traz de volta o passado de Bruce Wayne, aquela fagulha que o tornou o Batman, com muito potencial para a trama e que foi bem utilizado na minha concepção. Seja pela ideia retratada, pela tensão que cria na gente, pelo quão pessoal fica toda essa jornada envolvendo o Batman e o Coringa, além de trazer uma resolução pesada e bonita ao mesmo tempo. Uma resolução satisfatória. Foi uma ideia do Coringa tentando entender o morcegão, ao mesmo tempo que queria quebrar ele por inteiro, o que até entra em contraponto com aquele lado do personagem que é simplesmente querer o caos, que, acima de tudo, é retomado ao fim deste arco dos 3 coringas e condiz exatamente com o vilão. Agora, sobre os problemas deste arco, vamos começar pelo fato de que a Batgirl conta algo para o Batman que ele sempre abominou e ele passa um baita pano pra isso, tanto que a própria Bárbara critica isso. E aí, como se não bastasse isso, o Batman não tem coração não, mano? Como é que raios ele nunca fez nada em relação ao que aconteceu com o Jason Todd com o Coringa? O Jason Todd volta dos mortos, ele tem toda aquela parada, sabe, psicológica sobre o Coringa nunca ter morrido, sobre o Coringa nunca ter sofrido consequências em relação ao que ele fez para o garoto. E aí o Batman nunca foi falar com o moleque sobre pedir desculpa, alguma coisa, tipo, tudo isso tá reverberando só agora?
Pra piorar, o Bruce ainda age de uma maneira crua, como se ele esperasse que o Jason Todd fizesse o mesmo que a Bárbara, que ele passasse por tudo que passou, como a Bárbara, sabe, superou os acontecimentos. É totalmente repugnante, sabe? Começa a ficar chato pra mim esse arquétipo de que o cara durão sempre tem que ser durão e ele não tem coração, ele não fala com as pessoas. Eu entendo que às vezes eles querem mostrar que o personagem ele é meio fechado em relação a sentimentos e tudo mais. Só que, cara, isso por mim passa totalmente dos limites, entendeu? O que o Jason Todd passou era facilmente algo que poderia tornar ele um vilão em vez de um anti-herói. E outra, que comoção foi aquela em relação ao ato do Jason Todd na parte 1? Tá, eu vou tentar dizer isso, mas não tem como não dar spoilers, né? Se eu tô falando que tem um ato do Jason Todd em que as pessoas abominam, é porque ele matou alguém. Enfim, o Jason Todd mata alguém e o Batman e a Bárbara agem como se eles não esperassem por isso, como se fosse a primeira morte do Jason Todd. Irmão, o cara não é um anti-herói? Ele não voltou dos mortos e mata um monte de cabaceiro por aí? Como é que vocês ficam totalmente chocados com um único... como se fosse a primeira morte do personagem, entendeu? Como se ele estivesse matando pela primeira vez e eles não estivessem esperando por isso, entendeu? Foi algo muito estranho. Aí me vem algo que pode ser um spoiler, mas você não vai ligar. Batgirl e Capuz Vermelho. Por quê? Os dois estão em um momento de vulnerabilidade, aí eles se beijam, falam que não deveria ter acontecido esse beijo e o Todd ainda vira um cachorro perdido apaixonado? É algo desnecessário para a história. Podia ter sido um abraço e teria sido lindo, ou podia ter tido atenção sexual, mas nada acontecer, e rolar nos comentários sobre nada poder acontecer e acabou. Foi pura falta do que fazer esse beijo. O que me afetou não foi o ato em si, mas o quanto ele reverberou no futuro, entendeu? Nas edições seguintes, e era algo que devia ter ficado ali e acabou, entendeu? E então temos aqui nos Três Coringas a aceitação de A Piada Mortal como parte do cânone, o que tira toda a graça da gente pensar se aquela era a origem definitiva do Coringa ou se o que o Batman teria feito naquele final, entendeu? O quadrinho chega aqui e ele responde basicamente tudo, ele deixa todas as questões muito óbvias e ele torna tudo parte do cânone, o que tira toda a graça dos acontecimentos, do que a gente podia pensar, do que a gente podia duvidar, sabe? Qual que é a graça do Coringa, principalmente lá naquele filme do Batman Cavaleiro das Trevas? É que a gente não sabia qual que era a real origem do cara, entendeu? Então a gente tinha uma ideia, e aí o quadrinho vai e aceita a Piada Mortal como a ideia definitiva. Acho que a única parada que não é admitida é se a Bárbara foi ou não estuprada pelo Coringa, entendeu? Essa HQ, ela responde um monte de coisas que não precisava e tira toda a graça de uma interpretação. Ah, e só mais um probleminha que não envolve necessariamente a história, é um erro de gráfica mesmo. Há alguns que eu encontrei na parte 2 e 3 desses volumes de Os Três Coringas. Teve mais balões assim, mas eu não lembro onde e, de qualquer maneira, não é de grande impacto. No entanto, fica a dica aí para a revisão da Panini melhorar, né? A história Os Três Coringas é totalmente fechada. Ela apresenta Batman, Jason Todd e Bárbara Gordon com suas respectivas histórias relacionadas ao Coringa. Une os três, o que forma uma dinâmica interessante para a narrativa, além de entendível para qualquer iniciante. Três Coringas, três morcegos, três histórias conectadas. Assim como no final, os acimas de todos sabem do segredo do outro, mas não contam para os outros por motivos próprios buscando certo benefício, seja do Coringa por benefício próprio e o do Bruce por querer ajudar outras pessoas. Contudo, quando a história acaba, por mais que ela faça várias conexões ao universo de si, principalmente a Piada Mortal, ela parece simplesmente só mais uma história que poderia ter sido feita a qualquer momento, onde um Coringa criou outros Coringas e isso levou a nada, do que pegar três Coringas mega importantes e finalizar tudo de uma maneira concreta, sem graça e relevância para o futuro. Essa história podia ser de outra terra, que não faria diferença. A narrativa até chega a jogar a ideia de como seria possível comprometer o Jason Todd, tornando ele o novo Coringa, quase brincando com aquelas teorias do Joker, do Jared Leto, no universo cinematográfico da DC, e o pior é que eu gostei da ideia. Se bem feita, seria possível de desenvolver tudo com sentido, trazer uma ótima relevância para esse arco, além de um marco importante no universo do Batman. O bom de ter lido Os Três Coringas agora é que passou aquele hype, toda aquela emoção de meu Deus, existem três Coringas, como será isso? Contudo, o fato de sempre termos ouvido que essa seria uma história marcante
deixa aquela impressão no final de era pra ter sido marcante mesmo? Enfim, os três Coringas podia ter sido muito e acabou sendo nada, igual o filme que eu vou comentar amanhã na resenha rápida. Tem boas ideias, tem um ótimo desenho e tem um ótimo desenrolar de história, mas a maneira como o Geoff Johns tomou certas decisões que não têm uma importância ou relevância ou necessidade para o universo do Batman foi o que fez essa edição pecar. Se você pega o primeiro volume, começa muito bem. E a partir do segundo ele vai decaindo assim, até chegar no terceiro e cair, entendeu? Simplesmente pelas ideias que são formadas. No segundo já tem ali o Batgirl e o Jason Todd. Aí no terceiro tem todo o lance envolvendo o Coringa, que simplesmente peca, entendeu? Contudo, eu devo dizer, não é uma história que eu odiei, entendeu? Mas eu também não amei. Eu simplesmente fiquei com um gosto amargo na boca. E aí é por isso que eu quero que vocês deixem nos comentários se você já leu os Três Coringas, se você já acompanhou essa história, se você já tava... se você pegou na época que saiu nos Estados Unidos, deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse arco, se você gostou, se você acha péssimo mesmo, se teve alguma coisinha que você consegue usufruir de ter achado bom neste arco. E qual foi a pior decisão tomada para você neste quadrinho que você acha que não deveria ter acontecido? Ou o que você acha que poderia ter, que você teria feito melhor, entendeu? Por exemplo, eu teria seguido a ideia do Jason Todd. Eu acho que traria uma relevância para essa história, entendeu? E poderia ficar legal. Só que é uma decisão tão arriscada que a DC não tem coragem de tomar, entendeu? Mas fica aí a dica. E aí... bom, fica a dúvida para você se você vai querer comprar os Três Coringas. Eu ouvi muita gente falando que era uma bomba, mas eu queria ter a minha própria noção da história. E como eu sabia que de uma certa forma, querendo ou não, teria uma relevância, teria uma importância para o universo do Batman e da DC, eu falei, eu vou comprar. E isso aqui com certeza um dia sair encadernado, então este vídeo vai ficar aqui tanto para quando sair o encadernado, quanto para quem for comprar agora. Eu agradeço muito se você assistiu o vídeo até aqui, valeu, falou!